Deus é o homem mesmo. Em todos os céus não há outra ideia de Deus senão a ideia de um homem. Isto provém de que o céu, no todo e na parte, está na forma como um homem, e de que o divino, que está nos anjos, faz o céu. Ora, o pensamento se estende segundo a forma do céu. É por isso que pensar de Deus de outro modo é impossível aos anjos. Vem daí que, no mundo, todos os que foram conjuntos ao céu pensam semelhantemente de Deus, quando pensam interiormente em si ou em seu espírito. Porque Deus é homem, todos os anjos e todos os espíritos são homens em uma forma perfeita. O que faz isso é a forma do céu, a qual, nos muito grandes e nos muito pequenos, é semelhante a si mesma. Que o céu, no todo e na parte, seja na forma como um homem, e que os pensamentos se estendam segundo a forma do céu, pode-se ver no tratado do céu e do inferno. Que os homens tenham sido criados à imagem e à semelhança de Deus, isso é notório segundo a Gênese. Sabe-se também que Deus foi visto como homem por Abraão e por outros. Os antigos, desde os sábios até os simples, não pensaram de Deus de outro modo senão como de um homem. E por fim, quando começaram a adorar vários deuses, como em Atenas e em Roma, os adoraram a todos como homens. Isto pode ser ilustrado por esta passagem extraída de um opúsculo publicado ultimamente. As nações, sobretudo os africanos, que reconhecem e adoram um único Deus criador do universo, têm de Deus a ideia de um homem. Dizem que ninguém pode ter de Deus uma outra ideia. Quando ouvem dizer que muitos formam de Deus uma ideia como de uma pequena nuvem em um meio, perguntam onde estão esses. E quando se lhes diz que estão entre os cristãos, negam que isso seja possível. Mas responde-se-lhes que uma tal ideia lhes vem de que Deus, na palavra, é chamado Espírito. E não pensam de um espírito senão como de uma partícula de nuvem, não sabendo que todo espírito e todo anjo é homem. Entretanto, foi examinado se sua ideia espiritual é semelhante à sua ideia natural, e foi descoberto que não é semelhante naqueles que reconhecem interiormente o Senhor como Deus do céu e da terra. Ouvi um padre entre os cristãos que dizia que ninguém pode ter uma ideia do divino humano. E eu o vi transportado para diferentes nações, sucessivamente, cada vez mais interiores, e também para os céus, e por fim para o céu cristão. E por toda parte lhe foi dada comunicação de sua percepção interior sobre Deus. E ele notou que neles não havia outra ideia de Deus senão a de um homem, que é a mesma que a ideia do divino humano. No cristianismo, a ideia popular de Deus é como a de um homem, porque Deus é chamado pessoa na doutrina da Trindade atanasiana. Entretanto, aqueles que se creem mais sábios que o povo declaram Deus invisível, e isso porque não podem apreender como Deus, como homem, teria podido criar o céu e a terra e encher o universo com a sua presença, nem apreender várias outras coisas que não podem caber no entendimento enquanto se ignora que o divino não está no espaço. Mas os que se dirigem ao Senhor,
só concebem o divino humano, assim Deus como homem. Quão importante é ter uma justa ideia de Deus pode-se ver no fato de que a ideia de Deus faz o íntimo do pensamento naqueles que têm religião, pois todas as coisas da religião e todas as do culto se referem a Deus. E como Deus está universalmente e singularmente em todas as coisas da religião e do culto, resulta daí que, se não há uma justa ideia de Deus, não pode haver comunicação com os céus. É por isso que cada nação no mundo espiritual obtém um lugar segundo a ideia de Deus como homem, pois nesta ideia e não em uma outra há a ideia do Senhor. Que o estado da vida do homem depois da morte seja segundo a ideia de Deus confirmada nele, vê-se claramente por seu oposto, em que a negação de Deus, e no cristianismo a negação da divindade do Senhor, faz o inferno.